Olá, meus amigos da área da educação. Estou aqui hoje com a Mila, psicóloga, diretora do Centro Educacional Pix Conde, um berçário de grande renome aqui em Goiânia. Berçário e escola, não é, Mila? Obrigado, Mila, por você aceitar o meu convite. Vamos falar hoje sobre a importância do lúdico na vida escolar dos nossos filhos, principalmente na escola e em casa. O lúdico, gente, é o brincar. A importância do brincar. Obrigada, Mila, por você estar aqui. Quero agradecer de coração por você ter aceito o meu convite. Eu sei que sua vida está tão tribulada. Ah, e esqueci ainda de uma atribuição, presidente da IPEG. A IPEG é a Associação das Escolas Particulares aqui de Goiânia. Ainda temos mais essa função, né, Isso Mila? mesmo. Então, obrigada, Mila, por você estar aqui e falar de um assunto de extrema importância para os pais e principalmente para as escolas, porque os pais hoje, na vida hoje, que a gente fala que coloca as crianças tão cedo na escola, né, aniversário, geralmente com 4 meses, quando termina a licença maternidade, né, e os pais ficam com receio do que aquela criança vai estar fazendo na escola. Será que eu estou pagando a escola só para brincar? Que importância é esse brincar, né, na escola? E a gente demonstrar isso para o pai, que é tão importante quanto ensinar as letras, os cálculos matemáticos, as equações matemáticas, o brincar é mais importante ainda. É isso que eu quero falar hoje no nosso programa, por isso que eu te chamei. Eu senti essa necessidade que os pais estão precisando saber o que é o lúdico, o que é o brincar dentro de uma escola e a sua importância. Obrigada, Mila, por estar aqui. Primeiramente, quero te agradecer, Yara, por esse lindo trabalho. Nós que somos movidos à educação, a gente vive isso como uma missão. Uhum. E falar de educação é sempre muito bem-vindo, muito prazeroso. Me sinto uma voluntária nessa área, porque é muito mais do que exercer uma profissão. E falar do brincar é falar da infância, porque como a gente, hoje, a compreensão que a gente tem da infância, que a criança é um sujeito de direito. E o brincar, a brincadeira e os brinquedos são também de direito da criança. Então é muito importante a gente compreender tudo isso, a gente compreender, o que nós podemos fazer para fomentar esse brincar, não só na escola, mas também para ser propulsores de levar ao conhecimento da comunidade, dos pais, além da educação, do quão valioso é o brincar. Esse momento que traz ali um crescimento, especialmente global, né, para a criança, porque trabalha o cognitivo, o afetivo, o motor, o intelectual, né? Então é nesse brincar, é estar envolvido com os pares, e estar planejando suas próprias brincadeiras, recreando livremente. Então eu acredito que é isso. A gente não pode desatrelar a educação, seja em qual nível for, do brincar, dos jogos pedagógicos, porque não se limita à primeira infância, mas à segunda infância e à infância afora, porque mesmo nós adultos, nós gostamos de brincar. Como é mais prazeroso quando tem aqueles momentos mais lúdicos, mais descontraídos, né, em que nós estejamos numa reunião, num bate-papo, numa conferência, não fica tudo muito mais prazeroso, muito mais leve, muito mais arejado? Por isso que eu acho que as dinâmicas hoje na proposta de quando você vai fazer uma entrevista de emprego, tem as dinâmicas. Se a criança não brincou, ela não vai saber nem fazer dinâmica. Então, Mila, esse brincar, ele se desenvolve para que o adulto cresça sabendo participar de dinâmicas de trabalho, participar da socialização, porque hoje o que eu estou vendo no mercado de trabalho é que eles não querem só pessoas na área acadêmica, querem pessoas que saibam se socializar, saibam se comunicar, e é nesse brincar, lá na infância, que ele vai aprender a ter essas habilidades para o mercado de trabalho. Você acredita nisso? Eu acredito que sim, e vejo como uma necessidade de extrema urgência, visto esse momento que nós nos encontramos, onde a tela é uma concorrente, assim, ferraz, né. Então, a gente vê o quanto é urgente essa necessidade do brincar, do interagir livremente, né, de explorar a criatividade, a independência, a autonomia. Até as frustrações, o brigar com o colega, né, O sabe, conflitar, né, o conflitos, conflitar de isso. forma saudável, Uhum. de trabalhar e os argumentos, as argumentações
que muito provavelmente, né, inicia-se com a intervenção da escola. Então, os educadores, eles são sempre treinados, né, são sempre capacitados para fazer essas intervenções na hora das brincadeiras, do faz de conta, porque no faz de conta é que a criança vai ali sublimar tudo isso da vida do adulto, né, que ela está fazendo as projeções, ela vê como os adultos vivem e ela vai ali reproduzir essas vivências de acordo com a interpretação dela. Então, tudo isso é tão importante porque a gente pensa, não vai para a escola só para brincar na primeira infância, mas espera aí, o só brincar é tudo, o só brincar, ele Ele está aprendendo muito. de essencial para essa primeira infância. Não só para a primeira infância, eu digo e repito isso várias vezes, porque às vezes a gente pensa que pelo limiar ali dos 5 anos e 11 meses para os 6 anos, a criança já virou uma outra criança, porque ela saiu da educação infantil, foi para o Fundamental 1, né, tá indo ali para o primeiro ano e mudou tudo. De repente, ela já tem que sair das brincadeiras, de todo aquele faz de conta, e ela já tem que dominar ali aqueles conteúdos, aquelas obrigatoriedades com aquele horário, né, um horário rígido, mas ela não deixou de ser criança em tão pouco tempo, né, em tão poucos meses, e ela não vai deixar, porque ela ainda tem alguns bons anos para vivenciar a infância. Então, a nossa responsabilidade enquanto educadores, enquanto estudiosos com a infância, ela é gigantesca. A gente não pode deixar de estudar, a gente não pode deixar de trazer a contextualização de tudo para esse universo da aprendizagem. Não estou querendo dizer que, claro, a gente não vai ter ali aquelas demandas naturais que nós temos do currículo que nós temos que seguir, né, que tem toda uma legislação por trás daquilo, mas nós podemos sim nos munir também de um cuidado especial para trazer tudo isso atrelado a uma contextualização que conecte a criança, para que a criança se sinta realmente engajada naquilo de forma prazerosa e que seja uma aprendizagem realmente significativa e leve, né? Porque é o que a gente percebe que nessa imposição de tudo que a criança tem que viver, é claro que vai ser muito mais fácil, muito mais prazeroso para ela pegar uma tela, um tablet, um celular, aquilo ali vem mastigado, aquilo ali vem pronto, ela não tem que pensar, Todo ela não aquele tem, brilho encantador, ela não né. tem que, não exige muito dela. Agora, o conviver, o partilhar, o explorar, isso sim, isso exige muito de cada um, de cada ser humano. Então, o que a gente percebe muito é que tem, assim, essa cobrança, né, especialmente com os pais, porque hoje, por conta da lei, não é permitido mais, felizmente, o uso de telas, celulares dentro da escola. Então, essa cobrança acabou recaindo ainda mais sobre os pais, que têm que monitorar o uso das telas. Claro, evidente que tem. Mas o que, que nós estamos fazendo para confrontar isso, né? Para enfrentar essa dificuldade, porque para a criança é tudo muito cômodo. Eu pego a tela, eu pego, né? Eu tô ali deslizando, só deslizando o dedinho, não gostei, vou para o próximo, não tem frustração, né? Não tem necessidade de raciocinar para passar para uma próxima fase, eu só subo o dedo. Mas nas interações tem tudo isso. As interações têm um confronto com a ideia do amigo, é um amigo que quer liderar, o outro, de repente, naquele momento, não quer ser liderado, né? Tem a mudança dos turnos das brincadeiras. Tudo isso exige do ser humano, exige desse desenvolvimento que nós desejamos que seja global. Agora, como que a gente quer que esse desenvolvimento global, que tem toda uma articulação aí na mídia, dentro da educação, dos profissionais preocupados com esse excesso de tela, mas a gente não se atenta que o que nós temos que fazer, além de desconectar das telas, é fomentar esses momentos do brincar de qualidade, do interagir. Porque se a gente for, eu até me recordo de um momento, de uma palestra para educadores em que nós fizemos, e que a gente, um momento lançado lá para todo mundo, era que recordasse de um momento especial lá na primeira infância. Então, vem à tona
tona aquelas brincadeiras de antigamente, né? Era uma cozinhadinha, era brincar livremente na rua, era andar de bicicleta até o anoitecer. Então, essas brincadeiras, muitas dessas brincadeiras, até pela loucura que nós vivemos hoje, da vida urbana, da né? segurança, isso não é permitido. Mas nós não podemos ficar refém dessa justificativa e não promover o brincar para as nossas crianças. E não é só brincar, deixar que elas brinquem sozinhas, mas o que o adulto faz para promover esse brincar, já que nós estamos cada vez mais nos distanciando desse brincar como antigamente. E esse brincar como antigamente, ele é valioso e ele nos conecta uns aos outros. Nós não podemos deixar essa era da modernidade, com toda esse brilho, né, que traz aí da tecnologia, né, que encanta, esses encantamentos da tecnologia, nos deixe cada vez mais apáticos à interação com o outro. Né? As crianças, a gente sabe, todo mundo comenta muito a respeito disso, que há um risco muito maior da criança, do pré-adolescente sozinho no cômodo, do que ele ao léu lá na rua, a gente sabe disso. Então, o que nós vamos fazer enquanto educadores, enquanto pais, enquanto formadores de educadores e também, né, treinadores mesmo de pais, o que nós podemos fazer a respeito disso? É motivar o brincar, é motivar a infância no seu jeito mais genuíno de ser. A infância vivenciada, né, vivenciada. Porque eu lembro que, na minha época, a gente não tinha condomínios, era a rua mesmo, nosso quintal era a rua, a gente saía com o dedão do pé, sem o dedão do pé, pelos com pedaços, machucado, com arranhados, e isso me recorda momentos tão gostosos, sabe? Até de chegar em casa e ser cuidada pela minha mãe. Gente, isso é tão gostoso, eu lembro tanto porque ainda disso. tinha esse reforçador, né? Ainda tinha isso, chegar e minha mãe passar o metiolate que ardia, né? E ela soprando, cuidando. Gente, isso é uma memória tão gostosa. E eu fico pensando, o que nós estamos proporcionando de memórias para os nossos filhos? Se a gente não está deixando eles brincarem. E eu lembro muito bem, Mila, até desses conflitos. Conflitos que eu falo, brigar mesmo com colegas lá na rua e minha mãe me ensinando, não, mas você foi errada, você deveria ter deixado ele participar também, porque eu sempre fui muito líder, sabe, eu sempre queria mandar e quem não obedecia eu brigava. Tirava da brincadeira, pegava a bola, levava para casa, ninguém brincava mais. Então isso tudo faz parte hoje para quem eu sou. Então, se as nossas crianças não estão vivenciando, tendo uma infância vivenciada, o que ela vai ser no futuro? Não vai saber fazer as dinâmicas de grupo, não vai saber ter esse contato um com o outro, vai ficar cada vez mais isolados, aí vem depressão, vem totalmente ansiedade tomando conta, né, de todas as nossas crianças, e isso eu vejo, Mila, que é por falta de conhecimento dos pais da importância do brincar, o medo pela segurança, que hoje eu sei que é difícil a gente deixar nossos filhos na rua. Então, o que é o papel da escola? Proporcionar esses momentos. E os pais não criticar a escola, porque eles acham que eu estou pagando escola para o meu filho brincar? Não, você está pagando para o seu filho ter uma infância vivenciada de qualidade. Onde eu acho que nós devemos, enquanto educadores, gestores, nós que articulamos muito bem esse campo, a gente tem que trazer as famílias para dentro da escola, né? Mostrando para elas o quão importante é isso. Que não é um simples brincar, o brincar nunca vai ser simples, ele é dotado de uma significância que a gente não consegue elencar, né? São as trocas, a interação, é o momento que um conflita com o outro, é o momento que um vai se sentir rejeitado, mas em contrapartida, ele mesmo vai lidar com aquilo ali e vai superar, porque você falou muito bem, né? Sua mãe, você ia, queixava para sua mãe, e a sua mãe te instruía como voltar e resolver aquilo. Alguns papéis que muitas vezes nós estamos vendo invertidos, né? Em que as crianças, elas queixam de um conflito e a família, o adulto, quer resolver o conflito pela criança. Não. A gente precisa de dar autonomia, de dar voz para essa criança e preparar essa criança
para voltar e dar conta desse conflito. Você vai munir ela de capacidade, porque, ai, mas só tem 3 anos, tem 5 anos, tem Não, 10 vai lá e anos. briga pela criança, Não, né? independente da faixa Quer etária, resolver você pela vai criança. comunicar numa linguagem que a criança consegue absorver aquilo e preparar ela para lidar com aquilo. Porque entendendo que a mesma queixa que o seu filho tem, o outro Também tem. tem. Então, a gente tem que agir sempre nesse lugar de E harmonizar deixar as crianças resolverem, e não, porque deixar a as maioria crianças dos pais querem ir resolverem. lá e brigar com a outra criança, quer entrar no meio da briga da divergência ali, mas sabendo que aquilo ali, gente, são crianças, né, Mila? E E os que pais não levam vão tudo ter muito os a pais o sério. tempo todo, né? Isso. Porque o que a gente percebe, enquanto educadores, que nós temos os pais muito presentes na primeira infância, na segunda infância, eles estão presentes, mas não tão quanto na primeira, e esse momento ele vai sempre distanciando. Por ordem natural do amadurecimento da criança, natural do processo de segurança das próprias famílias. Mas, e aí, na hora que você não estiver presente lá para resolver essa situação que aconteceu ali com os pares, como o seu filho vai lidar com essa situação? Então, o que eu tenho que fazer é investir no emocional dessa criança, na independência emocional, sempre, claro, estimulando o respeito, estimulando a empatia, estimulando a tolerância, porque nós não conseguiremos ter um mundo agradável se nós não fizermos esse nosso micromundo agradável, né? Para eles. Então, é isso que Mila, a gente tem que pensar o eu tempo vou todo. deixar para o próximo bloco uma perguntinha. Como a escola pode auxiliar nesse brincar? Eu sei que tem dicas como o dia do brinquedo e como os pais podem auxiliar a escola para que esse dia do brinquedo seja prazeroso, né? Porque a gente sabe que tem conflitos também onde os pais querem intervir ali na escola para que seu filho seja sempre feliz. E não é isso, né? Isso. O que a gente quer que nossos filhos sejam bem-sucedidos na fase adulta. Então, eu vou deixar quais são as dicas para que a escola possa auxiliar o brincar, para que esse brincar seja de excelência. Perfeito. Para o próximo bloco, te aguardo. Como ser mesária ou mesário? Vem comigo! Quem pode ser mesário ou mesária? Qualquer eleitora ou eleitor com mais de 18 anos em situação regular na Justiça Eleitoral. Agora, candidatas e candidatos, parentes deles, integrantes de partido e agentes policiais não podem. Como eu faço para me cadastrar? Pelo aplicativo e-Título, no site do TRE do seu estado ou diretamente no cartório eleitoral. Quais os benefícios de ser mesária ou mesário? Vamos ver no Manual do Eleitor. São 2 dias de folga por dia trabalhado, além de auxílio alimentação no dia da eleição. O que faz a mesária ou mesário? Confere documentos, orienta eleitoras e eleitores, verifica a urna e os cadernos de votação. Acesse o Manual do Eleitor no site tse.jus.br. Retornamos com o nosso Alô Educação, hoje com a Mila, diretora do Centro Educacional Pique-Esconde. Estamos trabalhando o tema que eu amo, que é o brincar. A importância do brincar na vida escolar do seu filho e principalmente em casa. Mila, eu deixei uma perguntinha sobre quais são as dicas que as escolas podem proporcionar para um brincar de qualidade para os nossos alunos. Eu acredito assim, olha, o brincar, ele tem que partir da própria criança, porque muitas vezes a gente vê uma inserção do brincar em que o adulto acaba escolhendo esse formato de brincar, o que vai brincar, a hora de brincar, como vai brincar. A gente tem que colocar nas mãos das crianças esse projeto do brincar. Como elas querem brincar, com o que elas querem brincar, em qual momento que elas querem brincar, porque tudo isso nos ajuda a compreender aquela criança, a compreender aquele grupo, às vezes falando da primeira infância, às vezes a partir daquela brincadeira, daquele brincar,
um educador que está ali atento, ele consegue fisgar uma coisa muito legal, um projeto muito bacana de interesse das crianças e que vai repercutir muito bem, vai ser muito bem sucedido. E vai porque repercutir na partiu aprendizagem delas. daquela proposta. Sim, eu acompanho, eu sei assim, que lá no Japão, muitas vezes eles trazem isso, muitas vezes não, é da cultura deles, as crianças aprendem, são alfabetizadas a partir do brincar. Então eu acho que a gente tem que retomar, muitas vezes a gente acaba sendo levado aí por essa onda do conteudismo, inclusive para os pequenininhos, e a gente perde a oportunidade de trabalhar nessas janelas que são fundamentais para preparar esse ser humano, para preparar esse solo fértil, né, do cognitivo, do intelectual, que tem ali, que está tudo muito ofertado ali de uma forma muito simplória a partir do brincar. Né? Então nós temos, a gente sabe hoje, a maioria, ou se não todas as escolas, ela tem o dia do brinquedo, né? Que ela elege ali, que isso é bom, o bom da gente já ter dentro da nossa programação um dia da semana para o brinquedo, porque prepara a criança até para as próprias regras, porque as regras elas são fundamentais para o amadurecimento. Né? Por mais que seja importante, deixar a criança desenvolver a autonomia dela, ter o tempo dela, ter a liberdade de escolha dela, é importante também, as regras são importantes. Então ela fica, digamos que é na sexta-feira, a gente já consegue trabalhar no próprio calendário os dias da semana, os meses do ano, né? Os dias do mês, tudo ali a gente vai preparando e deixando aquele dia. Se aquele dia para a criança é especial, o dia do brincar, ela vai saber sempre que é na sexta-feira, que é no dia 6, que depois é no dia 12 e assim por diante. Outra coisa, a gente elege um dia para fantasia, porque é o momento que a criança vai fantasiar, vai entrar naquele mundo da imaginação, ela chega falando que ela é o Homem-Aranha e ela chega ali com todos aqueles trejeitos do Homem-Aranha, que é uma fadinha, e de diversas, e tem crianças que são tão criativas, que elas têm um poder de criatividade, que elas mesmas montam as fantasias dela. Eu não sei se você vê isso. Demais. E isso é tão impressionante para nós, porque você consegue fazer a leitura da personalidade daquela criança. E geralmente essas crianças são crianças que os pais fomentam isso, que os pais alimentam isso, que dão essa liberdade. E é importante dar essa liberdade, porque se você dá a liberdade para a criança entrar no mundo da imaginação, aflorar com esses personagens, com essas brincadeiras, com onde ela vai viver, onde ela vai andar, quem ela vai ser, você está preparando esse indivíduo para que ele seja um indivíduo seguro de si, que ele se conheça, ele sabe do que ele gosta, do que ele não gosta, onde ele vai caminhar, onde ele não vai caminhar. E até didaticamente, as crianças que têm um imaginário mais elevado, que são super criativas, elas se saem melhor na redação no Enem. Claro, é evidente. Então, olha só o ganho que você Porque tem às com vezes isso. você tem uma criança que tem muito potencial, que é uma criança que tem um bom cognitivo, um bom intelecto, ela tem ali, ela foi preparada com todos os recursos da linguagem, mas é uma criança não, a gente já está falando, né? Já é um adulto, já é um jovem, que ele se julga muito, ele se cobra muito, então ele tem todos os argumentos para ele sair muito bem naquela redação, mas ele não confia em si mesmo. Aí onde entra a autoestima, a autoconfiança, né? Então tudo isso onde está sendo trabalhado? Lá, desde o início. Então, às vezes a gente deixa isso a gente acaba colocando isso num pacote muito insignificante, né? Como se o brincar, tá bom, o brincar ele é inerente da infância e deixa que ele vai acontecer naturalmente. Vai acontecer naturalmente. Se nós dermos condições para que esse brincar aconteça naturalmente,
Perfeito, porque foi assim o meu brincar, foi assim o seu Uhum, brincar, né? Da nossa geração, a gente Mas é brincava igual você falou, tinha espontaneamente. regras, né? Tinha regras. Para que a gente possa entrar naquela brincadeira, tinha Como? regras. Voltando aí a esse Uhum. assunto do Dia do Brinquedo. O Dia do Brinquedo é um dia especial por diversas, a gente poderia ficar aqui, que eu acho que a gente É assunto para outro por um programa. tempo ilimitado. Mas o brincar, quando tem o Dia do Brinquedo e a criança leva o brinquedo, né, que aí é livre para quem não tem ainda criança ou teve em outro momento, aí ela vai escolher aquele brinquedo. Mas até para a escolha desse brinquedo, o adulto ele tem que estar atento para fazer uma condução do que vai levar, como vai levar. Esse brinquedo é apropriado? Por exemplo, eu não sei, mas nas minhas escolas, nós não aceitamos brinquedos que façam alusão Armas, a né? armas, espadas, qualquer coisa assim, né? Que traga Algo que esse, remete à violência, né? isso, que Isso, remeta à não. violência. Então, isso aí já não. Também hoje nós não podemos ter elas, então Uhum. tablet está proibido, está Uhum. vedado também. Mas tem outros brinquedos. Só que você tem que pensar, esse brinquedo que o filho está levando, ele pode ser socializado? Você está preparado para que esse brinquedo ele seja compartilhado? Porque esse brinquedo, esse dia do brincar, ele tem também esse objetivo da partilha, do brincar junto, do compartilhar, do trocar, do negociar. E isso ele é grandioso. Só que o brinquedo ele vai ser explorado, ele vai ser aproveitado. O que a gente quer dizer explorado? Ele vai ser explorado de formas diversas. Muitas vezes ele pode ser arremessado, porque está tudo ali dentro, né, dessa capacidade criativa da criança, dessa capacidade de desafiar o tempo, o espaço, a gravidade, e tudo pode acontecer. E aí o adulto, né, imbuído já de outros pensamentos, porque ele não está mais nesse nível de compreensão das crianças. Então ele dá um valor para esse brinquedo que a criança não dá, porque ele pensa no valor monetário daquele brinquedo. Ele não pensa no valor do prazer de partilhar, de brincar, de experienciar. Ah, mas aí voltou com o para-choque daquele carrinho de controle remoto que foi uma fortuna. Gente, se for doloroso, então não manda esse brinquedo, né? Seleciona um brinquedo que ele vai poder realmente ser aproveitado. Ou então, abra o coração e fala, eu comprei para ser aproveitado, e deixa o brinquedo ser aproveitado das diversas formas. E eu vejo, Mila, que quando a gente brinca sem preocupação, aí que flui mesmo a criatividade, né? Porque quando o pai dá esse valor monetário a um brinquedo, a criança, tadinha, não, não pega não, meu pai vai brigar, minha mãe vai brigar. Gente, a criança já chega tensa. Já chega tensa. Outra coisa, é um brinquedo que tem 1000 pedacinhos. Ou aquelas bonequinhas que vem com 1000 móveizinhos, bolsinhas, não sei. Mila, e quando vai para casa, a mãe quer que a professora dê conta da colherzinha da boneca. Não vai dar. A professora pode ter muita vontade, boa vontade no coração, mas ela não consegue lidar com toda a demanda pedagógica. Eu sempre coloquei isso nas reuniões pedagógicas lá da escola para as professoras, que elas têm que conduzir o social, para não ter brigas, ver ali como que está sendo aquela socialização, para que ela age. Estimular o faz de conta. Agora, vigiar o brinquedo, aí a gente já não dá conta. Não dá conta. Então, e assim, Mila, igual você falou, o valor monetário do brinquedo é tão complicado, porque se você for prestar atenção nisso, a criança gosta do simples. Sim, sabe? Ela se diverte com as caixas de papelão, com as latas de leite, agora, não é? Justamente, não precisa ser brinquedo muito caro, aqueles brinquedos, aqueles carrinhos maravilhosos, não. Se você der uma caixa de leite, uma latinha de leite com papelão, com tinta guarda, gente, vai ser o melhor brinquedo da vida dele. É o que a gente chama de brinquedos estruturados e não estruturados. Isso. Os brinquedos não estruturados, ele tem esse papel, né? De estimular ali toda a capacidade de criação da criança. Então ela vai pegar uma coisa ali que você nunca pensou e ela vai formar outra coisa, ou ela vai pegar um papelão, ela vai fazer uma casinha, ela vai fazer um automóvel, ela vai fazer uma máquina engenhosa, e é isso. E Mila, eu vou deixar então para o próximo bloco e o último. Que pena.
já que a gente entrou nesse assunto dos brinquedos estruturados e não estruturados, que eu vejo que hoje a escola, com a aula de robótica, as aulas maker, né, que faz com que as crianças criem os seus próprios materiais, seus próprios brinquedos, e com isso a aprendizagem vai fluindo. Mas como nós, como pais, eu agora vou falar como mãe mesmo, podemos estimular nossos filhos a dar valor, não é dar valor, mas usar, fazer com que crie junto, estar junto, criando brinquedos em casa, Uhum. já que a gente já deu dicas para a escola ter o dia da fantasia, ter o dia do brinquedo, né? Para a gente dar dica agora para os pais. Como fazer um brincar de qualidade em casa com os Perfeito. pais. Podemos? Então pode ficar para o próximo bloco. Te aguardo. Calendário Eleitoral 2026. De 20 de julho a 20 de agosto, os grupos específicos de eleitoras e eleitores que podem solicitar à Justiça Eleitoral autorização para votar em outra sessão ou local de votação são pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de assentamentos rurais, militares e agentes de segurança pública que estarão em serviço no dia da eleição, além de magistradas, magistrados, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e integrantes do Ministério Público Eleitoral em atividade na data da votação, presas e presos provisórios, adolescentes em unidade de internação, além de pessoas em situação de rua. Retornamos com o nosso último bloco do Alô Educação. Falei para a Mila que nós vamos ter assuntos para mais programas, porque estou amando, o tempo está voando e eu tenho certeza que vocês em casa também estão gostando. Mila, eu deixei uma perguntinha no bloco anterior sobre como eu posso brincar com meu filho em casa. Não é só como eu posso brincar, mas como eu posso dar qualidade ao brincar com meu filho em casa. Essas possibilidades, como a gente deu dica para as escolas, né, fazer o dia da fantasia, o dia do brinquedo, em casa, quais são as dicas, Mila? Bom, eu acho assim que, falando da atualidade, porque já é, né, onde nós estamos agora. A primeira coisa que nós temos que fazer, até falei no intervalo, é desconectar. Né? Não adianta só desconectar a criança e a família continuar conectada, seja no trabalho, seja para relaxar, seja para interagir com a família, desconectar. Porque a partir desse momento que a gente desconecta, a gente vai olhar uns aos outros, né? Um para o outro. E o que nós temos para fazer agora? Nós temos um momento que nós vamos cuidar das plantinhas em casa, nós temos um momento que nós podemos fazer um cantinho de hortaliças. Eu moro no prédio, a gente consegue fazer um cantinho de hortaliça lá na sacada de casa, não é? Num baúzinho. Então, é promover esses momentos, promover um momento de leitura com o filho, porque os pais querem que os filhos leiam, mas os pais não leem com os filhos, os pais não adotam esse momento de leitura para a família. Então, o pai tem um momento de leitura, a mãe tem um momento de leitura, vê que a avó lê, o tio lê, vê que todo mundo lê, porque às vezes a gente quer cobrar algo que a gente não entrega. Então, nós temos que entregar esses momentos. É ter aqueles momentos que são maravilhosos para a gente também levar a criança no parque, para a gente ir escorregar com eles, né? É para a gente ir andar de bicicleta juntos, é para a gente correr juntos, porque hoje nem todo mundo tem esse quintal em casa, né? A maioria das famílias hoje moram em prédios, então a gente tem que procurar essas áreas comuns. Essas áreas comuns não é só para eu deixar a criança e deixar a criança brincar com outras crianças, é válido, é muito válido, mas para que a gente também possa interagir com essa criança e promover, na escola mesmo, eu tenho certeza que a maioria das escolas fazem isso, é um projeto das nossas, nós temos projetos em que as crianças, elas desenvolvem brinquedos junto com as famílias, nós temos projetos que as crianças levam árvores do cerrado para plantar com a família, e eu acho isso
tão Saudável. maravilhoso, porque de vez em quando são projetos que a gente faz e repete, repete, e às vezes criança que já não está mais com a gente, que manda aquela árvore gigantesca e ela pequenininha lá, já adolescente, na árvore. Então foi algo que nós fizemos juntos, né? Nós plantamos esse projeto lá dentro da escola, a família abraçou isso, levou, escolheu um lugar. Além de escolher um lugar, o que tem que fazer para essa árvore crescer? Eu tenho que cuidar. Né? Então tem que ter um cuidado diário, um compromisso diário com aquele cuidado com a árvore. Quem vai fazer isso? Fora a memória, quando ela vê aquela árvore, Sim, o tempo que ela, o tempo que ela foi aprendeu dedicado com aquela aquilo, né? atividade, né? Quando aquilo foi plantado, por que foi plantado. E aí, cada família conhece, porque cada sujeito é único, cada um gosta de uma coisa, cada um tem um interesse. É descobrir qual é esse interesse da criança, ou do adolescente, ou do jovem, o que eu vou fazer para estar junto, para fazer parte disso. Porque a convivência, ela é essencial para que esse elo ele seja um elo de qualidade, ele seja esse elo tão sonhado. A gente não pode só desejar ter uma boa conexão com o filho, com a filha, sem que a gente desdobre para isso. Eu tenho que fazer parte da vida dele no dia a dia. E como que eu vou fazer parte? Lá na tenra infância, fazendo parte do brincar, criando memórias, né? Socializando, criando memórias. Depois esses interesses lá na adolescência vai mudar. E se a gente só ficar ali assistindo, de repente a gente está muito distante da vida desse filho. Né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que estar conectado, desconectado do celular, desconectado das telas e conectado no meu bem maior, que é o meu filho. E Mila, você acredita que tanto o brincar, a leitura, o brincar, estar junto, tudo isso faz com que a criança seja, porque a única coisa que a gente quer é que nossos filhos sejam felizes, né? Seja um cidadão de bem, formado, faça aquilo que lhe dê prazer, né? Que seja feliz. Como eu posso, como pai e educadora, proporcionar isso para ele de uma forma onde eu tenho poucas possibilidades financeiras? Né, porque a gente sabe que quando a gente tem dinheiro para comprar livro, quando a gente tem dinheiro para comprar os brinquedos, né, a gente sabe que isso é fácil, mas quando as famílias não têm essas possibilidades, Mas Mila? a sabedoria, ela vai muito além desse quesito material, né. E as relações, ela também não responde a essas, materializações. Eu acredito que é isso que eu acabei de falar, é fazer parte, é estar junto desse universo. Se eu estou junto desse universo desde que a criança é criança, entendendo quais são as necessidades dela, entendendo quais são as fragilidades dela e dando condições para que essas fragilidades elas sejam superadas, né? Elas sejam edificadas de uma forma que a criança se sinta mais confiante, mais vista. Eu estou plantando um adulto, com certeza, Ele vai confiante ser de feliz, si. né? Eu estou plantando um adulto que ele vai saber o seu lugar no mundo, mesmo que ele não tenha estudado nas melhores escolas, mesmo que ele não tenha gozado de todos os livros, ido assistir os filmes que estão em cartaz, mas não é isso. É pelo valor da relação. E o valor da relação, ele não requer monetário, ele requer entrega. É entrega, é eu estar ali junto, é eu entender o que a criança precisa, o que ela quer, o que ela deseja, o que faz bem, o que faz bem. É o que eu falei, você conhecendo, você sabe se aquela criança gosta disso ou daquilo. Ela gosta mesmo é de cozinhar. Para ela, o momento ali enriquecedor é o momento que ela está me ajudando na cozinha. Então, vem para cá, vamos preparar. Quem sabe, não é porque essa criança vai ser uma pessoa muito bem-sucedida aí no ramo gastronômico. grande chefe, né? E eu falo que essa é a minha concepção enquanto pessoa. O ser bem-sucedido, ele não está atrelado a ganhos financeiros. O ser bem-sucedido é a pessoa ser feliz com o que ela faz, ela se sentir realizada naquilo que ela faz, sabe? E isso é cada vez
Isso é difícil de ser explicado, porque ele, né, vai aí para a gente Vai vai ter muito que pela linha não é nem pedagógica, filosófica de cada isso, família, de cada né, a família. importância que cada família dá ao dinheiro, não Isso, é? Isso é isso. bem complicado, a gente está passando isso para os pais, que o importante não é o ter, é o ser, É o ser. Mas né, se então ele cuida desse ser, uhum. isso aí, vai ser fruto, vai ser Consequência, né, consequência, vai independente do caminho que seja ali profissional, uhum, acadêmico, esse ser, por mais que você esteja ali injetando conhecimento, 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 essa pessoa, ela precisa de se sentir vista, hum, de se sentir pertencente no mundo. uhum. É isso que ela E isso, precisa. Mila, eu estava até estudando agora nas férias sobre o cérebro na infância. A criança ela tem que se sentir, nós como os pais temos que validar o sentimento das crianças. Quando a criança chega chorando, porque geralmente a gente está cansado, chega do serviço cansado, ah não, depois a gente conversa sobre isso, não. Quando você chega para uma criança e fala, eu sei o que você está sentindo, eu entendo o que você está sentindo, ou isso está certo ou está errado, você olhando nos olhos do seu filho, é naquele momento que aquela memória, né, afetiva, aquele aprendizado social mesmo, aquele aprendizado significativo para a vida que vai ficar guardado, quando a gente valida o sentimento dos nossos filhos. E o que é esse validar? É esse olhar e falar: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, então é assim que você pode agir, fazendo isso, fazendo aquilo outro, você conversando com seu filho, Porque né? muitas vezes ele quer falar, né, como Uhum, todos nós, como nós uhum, adultos também, muitas vezes, a gente não quer a opinião, a gente não quer o conselho, a gente quer se expressar, uhum. a gente quer, ser ouvido, a gente quer ser compreendido, a gente quer ser abraçado, a gente quer ser acolhido, não é? E o que eu falo, hoje nós somos melhores do que os nossos pais, e a Uhum. intenção é que os nossos filhos sejam melhor do que nós somos. Então, se Deus Hoje quiser, nós vai ser. temos, um nível de compreensão diferente do que os nossos pais tiveram, eu vejo muito diferente do que os meus avós tiveram. Uhum, Então hoje nós temos acesso, a esse conhecimento de saber validar o sentimento, uhum, de saber acolher aquele momento, acolher aquela fragilidade, de saber elogiar, uhum. porque antes, né, quando você já ouviu falar isso? Às vezes, ai, elogia, a pessoa não dá conta de te responder aquele elogio, ela fica muito acanhada, ela fica muito constrangida, Porque não foi ela fica porque ela elogiada, não né. foi elogiada. E a pessoa se elogiar? "Ah, eu não posso". Ah, ela é metida, ah, ela é arrogante, Aham. mas ela tem que saber reconhecer suas qualidades, suas capacidades, suas potencialidades, porque aquela pessoa que ela sabe tatear isso, ela é uma pessoa confiante. Ela não precisa de receber o mérito do outro para se sentir Uhum. validada. Então é tudo isso E que a gente tudo vai isso trabalhando. aprende no brincar. No brincar, desde Tudo a mais isso, tenra verdade, infância. é É isso verdade. mesmo. E é nesse brincar que a gente tem que dar importância. E não colocar o brincar também, Mila, como obrigatoriedade, né, o brincar ele tem que ser livre. A gente Livre. só vai ali direcionando. Se você chegar para o seu filho: "Olha, hoje nós vamos brincar de banco imobiliário", eu vou te falar, eu já não ia brincar, porque não é Sim, minha área. é isso que Então eu se falo, você ela tem que projetar justamente. o próprio ser humano, ele tem que participar dessa Da escolha do que escolha, vai porque brincar, justamente, né. porque se for um brinquedo, tipo aquele War, né, que viaja o mundo, gente, minha orientação espacial é péssima, eu já não ia dar conta, e aí me obrigar a brincar de algo que eu não ia ter prazer, também não é válido, Tem que pais. conhecer o perfil de E de cada cada um. um, então você tem que conhecer o seu filho para que você dê possibilidades para ele brincar com prazer e saber aprender com esse brincar, né. Então eu acredito que é conhecendo os filhos mesmo, é no dia a dia, você sabendo das habilidades que ele tem, para você saber das possibilidades para ele brincar com E olha prazer, né. só, chegou e pegou a criança suada, pegou a criança ali lambuzada, Suja, suja, significa que aquele dia foi mara nota 1000, não é? E que ele e foi explorado, que ele foi ali extravasado do jeito que a criança merece. merece. É essa compreensão que a gente tem que E ter, né. Mila, e eu lembro você falando dessa desconectar,
que na nossa época só tinha televisão de distrator, né, de distração, distrator da gente se distrair era a televisão, e eram os 4 canais, não Eram tinha poucos mais do que canais. isso. E quando acabava a energia, a gente ia contar histórias. Que memória. Gente, sabe o que que acontecia? A gente rezava para acabar a energia. Gente, que A memória. gente falava assim: "Nossa, hoje podia tanto acabar a energia", porque na hora do jornal, meu pai não deixava ninguém conversar. "Tá na hora do jornal, vamos ouvir", né, e isso eu tinha o quê? 12, 13 anos, era entrando pra adolescência. E aí eu falava: "Ai, podia tanto acabar a energia". Por quê? Porque quando acabava a energia, é aí que a gente ia conversar. Hoje, o que que acontece? A gente tá doida pra quebrar o celular. Ó, O celular do meu pra pai cair a estragar, internet, pra pra ir lá, cair a desliga a internet. internet. E às Isso, vezes a família tem que usar desse isso. recurso, de desligar a internet, Uhum. de fazer alguma coisa ali muito velada, porque também a família já chegou nesse nível de não ter autoridade dela Isso. mesmo condensar esse momento do uso do celular. E aí, se ela mesma não consegue fazer isso para a criação dos filhos, ela consegue limitar um tempo de convivência com os filhos? Eu acredito Eu pouco também nisso, acho que né. E quando você traz essa sua memória aí, ela me faz eu mesma volto lá no tempo e uhum. lembro desse tempo também. Eu lembro de uma música que minha mãe cantava todas as vezes que dava aquele temporal, que a energia caía, Acabar. e aí a gente perdeu minha avó há poucos dias, e a minha mãe foi falar da música Aí. que minha avó fazia isso com ela, quer dizer, minha avó fazia isso com ela fez isso com a gente, Uhum. e as minhas filhas hoje conhecem a música, né. Então a gente vai passando de geração a geração, e a gente não pode achar que isso é insignificante, porque Nossa, isso é isso é fundamental. herança. Uhum. Isso é herança. Emocional é herdado É, também. A gente tem que é cuidar dessas justamente. heranças, né, dessas E que memórias heranças que nós afetivas, estamos deixando para os nossos deixando para os filhos, nossos né? filhos. É isso que eu quero deixar para você, pais e professores. Pense no que memória vocês estão criando para os seus filhos, que heranças são essas que vocês estão deixando para os seus filhos. Estamos terminando o nosso Que programa, pena. Mila, uma pena, passou tão rápido. Eu falo que é igual trabalhar quando a gente gosta, né? Não é trabalho, Não não é. é, E né? É falar sobre o que a prazer. gente gosta. Isso, fazer o que a gente gosta, a gente está ali brincando. Isso. Às vezes eu vou para a escola, eu falo: "Ai, hoje eu vou ter dia de passeio", eu sou igual criança, A quando tem gente fica mais passeio, a empolgada gente que chega eles, mais né? empolgada que eles. Por quê? Porque a gente gosta. E quando a gente fala do que a gente gosta, o tempo flui e passa com tanto prazer, é tão gostoso. E eu quero agradecer de você de como se diz? Dizer que você está no meu coração, Mila. Oh, te E agradeço. mostrar o presente que a Mila trouxe para mim. Gente, olha aqui que delícia. É para ela plantar. Ó, você vai plantar com seu filho, tá? Pode deixar, Mila. E vai lembrar de Eu falei mim. para a Mila que nunca cresce, né, já tem 21 anos, ainda vai estar comigo fazendo muitas memórias, com certeza. Então eu quero agradecer de coração, Mila, falar que você está no meu coração, dizer que o que eu aprendi hoje foi mais uma memória, Ah. mais uma herança para o meu coração. Eu te Obrigada, viu, agradeço Mila? muito e eu Obrigada amei mesmo, essa obrigada. brincadeira. Te aguardo no próximo programa aqui no Alô Educação.